aprendendo mais com a divina vontade. Humildade para viver na divina vontade é necessária? Vamos meditar, vamos entrar neste momento pedindo ao Espírito Santo que venha iluminar o nosso coração. Será que a humildade é importante para viver na divina vontade? E vamos iniciando logo perguntando: Senhor, estou no teu caminho? Estou na tua vontade? Lembremos que Luísa, constantemente, ela se perguntava se aquele estado de vida em que ela estava era da vontade de Deus. Se ela estava vivendo na vontade de Deus, fazendo esta vontade. Aí nós nos perguntamos, será que Luísa não tinha confiança em Deus? Será que ela desconfiava dele? Ou será que ela desconfiava dela mesma? Tenhamos cuidado, porque uma grande obra dessa, gente, não é fácil. O inimigo, ele pode colocar as suas mãos, sim, porque ele sabe que nós somos criaturas. E temos que ter muita vigilância, porque o orgulho pode levar tudo à ruína. Então Luísa, sabiamente, se perguntava: Senhor, eu estou na tua vontade? Eu faço a tua vontade? Isto era humildade. Humildade. Porque nós precisamos entender quem nós somos e quem é realmente Deus. O nosso papel dentro deste contexto de amor. Porque para que a gente não venha se perder, o orgulho tomar, e ao invés de crescermos na fé, na esperança e na caridade, haja um retrocesso. Passamos a olhar a nós mesmos e esquecemos de olhar o Senhor. Tenhamos muito cuidado com isso. Então vamos começar esse ensinamento pedindo mesmo que o Espírito Santo venha nos conduzir, porque nós queremos viver na divina vontade, mas não é algo que é daqui, da noite para o dia, não. Luísa levou anos, e com certeza ela sempre se perguntava: eu estou na tua vontade? Jesus, que eu seja mansa e humilde, que o orgulho, a prepotência não me tome. É uma santidade que Deus nos chama, um degrau maior de santidade, e que, por ser maior, nos exige muito mais atenção, muito mais oração, vigiar e orar, para que não caias em tentação. E tenhamos também consciência que é um dom que no início é um empréstimo. É um empréstimo. Nós não possuímos. E a qualquer momento podemos sair da vontade de Deus, podemos perder este dom com as nossas atitudes. Então temos que ter muito cuidado, muita atenção. Quando se vive na divina vontade, nós estamos nessa interação constante com Deus. Tudo que Jesus vive, eu vivo. Mas isso não me deve levar a um pensamento orgulhoso, prepotente. Muito pelo contrário. Nos deve levar a uma humildade maior, uma atenção redobrada, no sentido de que sempre se inclinar diante de Deus, dizer: Senhor, eu estou vivendo na tua vontade, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou no teu caminho. Olha que Luísa, anos a fio, chegar até os 75 anos, ela estava se perguntando. Ela se perguntava. Os anos foram passando e ela foi
crescendo na divina vontade, mas ela se perguntava: será que eu estou na divina vontade? Eu estou fazendo a tua vontade, Jesus? Ou seja, gente, manter a luz de alerta acesa. Humildade, 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 humildade. Atenção, para a gente não extrapolar e cair numa soberba, num orgulho, numa vaidade. E olhe bem, Jesus respondia para Luísa quando ela se indagava, se ela perguntava se ela continuava vivendo na sua vontade, e ela sempre se colocava nessa posição de alerta. Será que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo? Essa deve ser a nossa posição. Sempre a gente parar e perguntar: Senhor, será que eu estou vivendo na tua vontade? É assim que o aluno, diante do mestre, deve estar. Sempre se perguntando. E não achando: já estou na divina vontade. A gente corre um risco muito grande. Se Luísa, que foi Luísa, levou anos a fios e sempre ela se perguntava, imagine a gente, né? Temos que ter essa atenção. E olha bem, isto não é uma ofensa, mas a graça de ser humilde, de cultivar a atenção, de não querer se enganar, enganar os outros e enganar a Deus. Então Luísa tinha esta humildade. Senhor, eu estou na tua vontade. Então Luísa, ela sempre, durante toda a sua vida, ela teve uma vida de silêncio, na humildade, na solidão e no trabalho. Então, em síntese, esta é a Luísa. Esta vida de humildade é que nós precisamos copiar, no sentido de que estarmos sempre vigilantes com relação a nós mesmos. Seus escritos, eles devem ser lidos, portanto, quando nós nos debruçarmos nos escritos de Luísa, com base nesta vida simples, nesta vida humilde, nesta mansidão. Caso contrário, nós vamos correr o risco de entrarmos em excessos. Peçamos a Deus já perdão, meu Deus, porque como é tão grande as graças de Deus e nós somos tão pequenos, nós precisamos entender: Deus é Deus e nós somos criaturas, somos pó. E humildade não significa o quê? Você se aniquilar, no sentido de, eu sou isso, se rebaixar, não é isso. Humildade é reconhecer o nosso lugar. Cada coisa no seu devido lugar. E aí, a ordem de Deus na nossa vida se realiza. Então, para evitar excessos, nós precisamos entender quem é Luísa, o que foi a vida de Luísa, o que são esses escritos. Nós temos também consciência de que Luísa nos dizia que nós somos, com o tempo, quando se vive na divina vontade, esta alma vira o quê? O sol da graça de Deus. Mas este diagnóstico, nós precisamos ter cuidado. Nós não podemos fazer o nosso próprio diagnóstico. Eu já vivo na divina vontade. Porque nós corremos o risco de quê? De ser o orgulho que está por trás e não ser a humildade. Então, peçamos, supliquemos todos os dias: Senhor, dai-nos o dom da tua humildade, para que o Senhor nos conduza neste caminho de aprendizagem que é conhecer esses escritos e caminhar com ele. Caso contrário, a gente vai ter, vamos dizer assim, nós podemos incorrer em excessos. E todo excesso pode levar a prejuízos. Peçamos a Deus essa graça. Tem uma frase nas Escrituras que diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E como criaturas, nós devemos evitar nos olhar. Olhe como eu estou
ficando cada vez mais humilde. Olha como eu sou belo, olha como as virtudes têm crescido em mim. Não, os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus. A humildade, ela não pode se olhar. A partir do momento que ela começa a se olhar, pronto, acabou. É como fumaça. Desapareceu. E eu me lembrei agora de uma foto que tem Luísa olhando o crucificado. É esta a nossa posição. Olhar o crucificado. Tirar os olhos de nós mesmos e olhar o crucificado. E sempre está se perguntando, se questionando. Aí sim, aí com certeza, Deus vai nos guiando. E não o contrário, nós mesmos nos guiando. No volume 3, dia 19 de 1889, Jesus diz a Luísa mais ou menos isso aqui. Minha filha, o orgulho, ele corrói a graça dentro do coração dos orgulhosos. Há um vazio, né, dentro desse coração que é cheio de fumaça e que produz a cegueira. O orgulho faz da pessoa seu próprio ídolo. Misericórdia, Jesus. Quando o orgulho entra no coração, a graça sai, né? E o que entra é a cegueira. E a pessoa passa a se idolatrar. Continua nesse volume. O orgulhoso não tem Deus nele mesmo. Né? Pelo pecado, ele o destrói no seu coração. Construindo um altar dentro do seu coração, ele se coloca acima de Deus e se adora. Então, vejamos que o orgulho, ele é terrível. Se vê aí, né? É terrível. E mesmo que a gente já tenha, né, se entregado e pedido a Deus esse dom, essa vigilância tem que ser maior para que este pecado do orgulho não venha corroer esta graça, este dom em nós. Então, a gente pensa que tem Deus dentro de nós, dentro do nosso coração, e na realidade nós temos apenas fumaça, como se fosse, né, um vazio, neste vazio, e Deus está fora, Deus está longe. E Deus é posto à morte por causa deste pecado, o orgulho. E este pecado, eu acho que é muito sutil. Ele é muito sutil. Por isso que nós precisamos ter este olhar muito mais aguçado. Por isso que precisamos nos colocar o quê? Na presença do Senhor constantemente, em adoração. Ler os livros dos santos, ler a Bíblia, ler o catecismo da Igreja Católica e pedir sempre a força do alto que nos ilumine para que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que sigamos retos na via que o Senhor quer e não naquilo que nós queremos. Então, lendo os escritos, mesmo que esses escritos já estejam em nossos lábios, suas palavras, seus ensinamentos, é preciso que Deus realmente habite em nós. Porque Deus, ele resiste ao orgulhoso. E no volume 3 do dia 1º de 1900, Luísa diz assim: mas a alma é humilde e se conhece, mas ela se aproxima da verdade. Mas quanto mais eu conheço quem eu sou, mais eu estou diante da verdade. Mais eu vou me aproximar de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu sendo capaz de perceber que sou uma criatura,
eu vou perceber que meu início e meu fim não está em mim mesmo, mas está em Deus. Ele é o alfa e o ômega, o meu começo e o meu fim. Eu estou em Deus, preciso estar nele e entender isso. No volume 3, continuando com esse volume, Luísa diz assim: na verdade, a alma procura seguir o caminho das virtudes, do qual ela se sente longe. Quando nós vamos perceber qual é esse caminho da virtude, e ela percebe que esse caminho é um caminho imenso, infinito, e ela está longe, ela tem muito a percorrer. Então, este caminho, ela percebe a distância que tem ainda a percorrer, pois este caminho é sem fim, é infinito. Jesus diz: ele é infinito, como eu sou infinito. Então, o caminho das virtudes é este caminho que nós precisamos percorrer e ele não se acaba. E aí, prosseguindo, nesse mesmo volume, a alma que vive na verdade, que está na verdade, ela procura sempre se aperfeiçoar, porque como ela vê, percebe que este caminho de virtudes é infinito, ela vai percorrer este caminho, vai buscar as virtudes, mas ela mesmo adquirindo as virtudes com o passar dos anos, dos tempos, das dedicações, da graça de Deus fluindo nela, ela vai sempre se achar o quê? Imperfeita. Ou seja, ela nunca vai se achar completa. Ah, já cheguei ao patamar mais alto. Não. Que coisa, né? Então, é este caminho de virtudes, é esta busca constante que nós precisamos ter. Continuando este mesmo volume. Então, esse trabalho da alma querer se aperfeiçoar cada vez mais é um trabalho contínuo. E ela tem que se aplicar, ela tem que deixar Deus realizar, através da graça, grandes coisas na sua alma. E aí, Deus vendo a alma se empenhando, ele vai abençoar este trabalho e pouco a pouco ele vai fazer os retoques necessários para que sua imagem, sua semelhança cada vez mais esteja naquela alma. E Deus nos dá, ele que é a virtude por excelência, ele que é a humildade por excelência. Temos que ter Deus como exemplo. E nesse caminho, é um caminho que não acontece assim, no piscar e abrir de olhos, no estalar dos dedos. É um processo de crescimento. É um caminhar contínuo, determinado. Eu me determino, né, com a graça de Deus, a querer caminhar nesse caminho que Deus me propõe. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se eu quero ter essa vida em plenitude, se eu quero ser santo, eu quero que as vitórias de Deus se realizem em minha vida, eu preciso ser uma pessoa constante, uma pessoa decidida, me decidir por Deus. E Deus vai, com certeza, nos abençoando e nos fazendo caminhar com Ele. Sempre mantendo um posicionamento, uma prudência. Nós devemos evitar o auto-julgamento. Dizer assim, eu já li os escritos de Luísa todo, já meditei todas as passagens, então eu já estou vivendo na divina vontade e, portanto, eu já alcancei o grau maior da divina vontade. Não, tenhamos cuidado. Mesmo que tenhamos feito tudo isso, meditando todos os dias e trabalhando as nossas
misérias, pedindo a Jesus que venha nos melhorar cada dia mais, para que possamos sermos a pupila dos seus olhos, aqueles que lhe agradam. Mesmo assim, tenhamos sempre o cuidado de estarmos com os olhos fixos em Jesus. Quem nos deve julgar, quem nos deve observar é Jesus. Nós vamos nos observar no sentido de que caminhar sempre progredindo. Agora, quem vai fazer essa avaliação, vamos dizer assim, quantitativa, você está assim, você não está, faça a sua autoanálise, você faça a sua autoavaliação, é sempre para caminhar o quê? Para frente, mas não se achando. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu já estou nesse patamar, eu já... Cuidado com o orgulho. É o orgulho que pode atravancar tudo e colocar a perder todas as coisas. Então aí a gente vê o quê? Quem se exalta, as Escrituras nos diz, será rebaixado. E quem se rebaixa será exaltado. No caso aqui, Deus é que vai ver a pequenez da sua serva, é Deus que vai exaltar. O que Maria nos diz, Nossa Senhora? Eis aqui a serva do Senhor. Ela se humilha, ela coloca-se como pequena, dócil à vontade de Deus. Ela se esquece. Ela é humilde. Então, aí sim, Deus vem e exalta a alma. E não nós nos colocarmos diante de Deus, olha, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu já consegui isso, já estou neste patamar. Não, não, não. Não façamos isso. Peçamos a Deus. Se já fizemos ao longo desse caminho, peçamos, Jesus, perdão e misericórdia. Eu quero ser mansa, eu quero ser humilde, eu quero seguir o teu caminho, que é o caminho do quê? Da humildade. No volume 3, do dia 8 de janeiro de 1900, Jesus diz a Luísa que a falta de humildade do homem foi a causa de todos os males que inundou a terra. E, mediante o exercício da humildade, que é de Jesus, eu devia atirar os homens, sobre os homens, colocar sobre os homens todos os bens da divindade. Então, quando o homem se afasta da vontade de Deus, que vem o orgulho. A humildade é colocada de lado e todos os males começam a surgir. Deus teve que se fazer humilde, se humilhar a tal ponto de morrer no madeiro como um malfeitor, como um pecador, para nos trazer o quê? Através da humildade, os bens celestes. Aprendamos, né? Então, continuando. E Jesus diz assim, no volume 3, nenhuma graça deixa meu trono que não seja através da humildade. E também que nenhum pedido, nenhuma solicitação diante de Deus é ouvida, né, por Deus, se ela não vem envolvida com a humildade. Então a humildade ela é importantíssima. E continua. Nenhuma oração chega ao coração de Jesus, aos seus ouvidos, e move a compaixão, se não vier envolvida no perfume da humildade. Então, tudo que diante de Deus chega, da nossa parte, precisa ser envolvida com este perfume, com esta assinatura, com esta marca de humildade. O Senhor nos fala que a criatura tem que destruir nela essa necessidade de honras,
de ser estimado por outros. Tem que ser destruído isso dentro dela. E o Senhor prossegue dizendo que se a criatura ela não passar com o tempo a amar as humilhações, ela poderá se conectar um pouco com Deus, né? Mas ela não brilhará diante de Deus e não terá um vestido mergulhado, esse vestido produzido na humildade. É necessário essa destruição desse amor próprio, dessa questão de se sentir em destaque, de se sentir o tal. Todas essas coisas para diante de Deus, para que a gente possa se vestir do vestido da humildade, essas coisas têm que começarem a desaparecer de nós. Por isso é necessário que voltemos sempre e entreguemos os nossos atos na divina vontade, para que essa humildade ela seja constante e ela possa habitar em nós. Deus precisa estar dentro de nós. E essa certeza, por mais que a gente caminhe com o Senhor, não duvidando de Deus, não desconfiando dele, porque a fé precisa estar ligada à confiança, porque senão é vazia, eu preciso pedir sempre este dom. Vem divina vontade nos meus atos, nos meus pensamentos, na minha imaginação, na minha vontade. E não acharmos, já tenho a divina vontade, já vivo na divina vontade, não preciso fazer nada disso. Não, pelo contrário. Lembremos, ao acordar, nos entreguemos à divina vontade. Ao longo do nosso dia, entreguemos sempre que lembrarmos os nossos atos na divina vontade, pedindo a Deus a graça que esta divina vontade habitando em nós, nos nossos atos, ela com certeza ela virá com todas as suas virtudes, com todas as suas qualidades e habitará também o nosso coração. Mas é Deus que vai fazer esta análise e é Deus que vai fazer esse julgamento do nosso crescimento, da nossa, vamos dizer assim, do nosso progresso. A gente só pode constatar, eu mudei nesse ponto, mudei naquilo outro. Eu não sei se estou caminhando na divina vontade, mas eu já posso sentir os efeitos que é viver nela. E pedindo sempre a graça da humildade. Quando a gente constatar alguma coisa positiva na gente, tudo é graça, não sou eu. É Deus agindo através, né, da minha vontade, que eu vou cedendo, e Ele é que está fazendo a obra nova. Eu tenho que me colocar como o quê? Como humilde, pequena, dócil, esquecer da minha vontade e colocá-la, essa vontade, na vontade de Deus, humildemente. Por exemplo, quando nós damos um testemunho, seja ele um testemunho de vida, né? Um testemunho. É no sentido de que nós precisamos ter o cuidado de aquele testemunho não é para nós um motivo de engrandecimento, mas é o que? Nós constatarmos os efeitos que nós já vamos sentindo ao longo do tempo e pedindo a Deus que estejamos nele, na sua graça. E aquele testemunho ele precisa servir de quê? Tanto de estímulo para nós mesmos, continuarmos a caminhar, como para aqueles que irão ouvir. Nossa Senhora, ela diz o quê? A minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. O Senhor fez em mim grandes coisas. Nossa Senhora constata, o Senhor fez em mim grandes coisas. Santo é o seu nome. Santo é o seu nome. Então ela estava constatando
as maravilhas, as grandezas de Deus que começam a despontar nela. Tudo é obra de Deus, tudo é graça. De onde vem isso tudo? Quantos perguntavam a Jesus, quem é este? De onde ele veio? De onde vem toda esta sabedoria? Está entendendo? Deus que é a fonte. Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte. É como se fosse um aparelho, um rádio. A fonte é o instrumento aqui, ó. De onde jorra aquela água? Aquela água passa pela fonte, pela tubulação. Mas qual é o tesouro? O que é o mais precioso? É a tubulação? É a água que passa. A água viva que deve passar pelas nossas pobres, né, canalizações, pela nossa pobre fonte. Eu preciso da água viva jorrando em mim. Quando eu tenho certeza de onde vêm esses seus dons, essas suas virtudes, isso e aquilo, não vem de mim, gente. Vem de Deus. Eu tenho que agradecer e louvar a Ele. Tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. É isso que a gente precisa estar muito, muito, muito atento para que a graça de Deus continue a fluir. O Senhor, ele também diz no volume 36, que é o último volume, no dia 25 de abril de 1938, que a criatura que vive, que não vive, mas precisamente na nossa vontade, ela cai muito baixo. Mesmo se essa criatura ela faça o bem, falta nela a luz da vontade de Deus, a força da santidade de Deus, o bem que ela faz. Então, este bem fica coberto de uma fumaça que confunde sua visão, que produz a autoestima, o amor próprio e a vanglória. E ele continua, são pobres obras sem a minha vontade. Então pedimos neste instante, Jesus, piedade, 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 quando nós realizamos nossas ações, mesmo boas, longe da tua vontade. Porque no final o que elas vão produzir? Elas vão ficar envolvidas nesta fumaça que vão tampar as nossas vistas, vão produzir autoestima, né? uma estima negativa para nós, um amor próprio, uma vanglória, e que no final elas serão o quê? Pobres obras, porque estavam longe da vontade de Deus. Misericórdia, tem compaixão de nós, Senhor. E o Senhor continua a dizer a Luísa, nesse volume 36. Mas para aqueles que vivem na nossa vontade, mesmo que esta fumaça ela entre, né, do amor próprio, mesmo nas grandes obras que ela possa fazer, esta alma será a flama alimentada da grande luz que é Deus. A luz sabe como se desvencilhar da obscuridade das paixões e da fumaça do amor próprio. E como esta alma é luz, iluminada por Deus, ela compreende tudo, que todo bem que ela faz é Deus que trabalha nela, né? E que, portanto, trabalha no seu nada. Então, tudo que temos de bom e podemos detectar, isso aqui é bom, isso aqui é positivo, vem de Deus. Deus é a fonte de todo o bem.
Portanto, eu preciso estar esvaziada de tudo para que Deus possa realizar sua obra em mim. E tudo, 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 tudo Ele fará. Porque Ele nos quer santificar. O objetivo de Deus é esse, nos santificar. E essa deve ser a nossa meta, a santidade. Então, nosso interior precisa estar vazio de tudo aquilo que não é próprio de Deus. Não diz respeito ao Senhor, para que Deus possa entrar neste meu nada e me encher das suas bênçãos, das suas graças, dele mesmo. E ao nos preencher, todo o bem que nós passamos a possuir vem do quê? Da ação divina em nós. Então, mesmo a humildade, ela não entra em nós se nós não tivermos o nosso interno esvaziado das coisas que não pertencem a Deus. Peçamos a Deus este vazio, né? Este vazio para que Ele possa caminhar conosco e nos ensinar a nos esvaziar de tudo que não vai acrescentar na nossa vida. Peçamos a Deus esta graça de ter este nada. É Deus que vai trabalhar, tirar tudo que não vai nos construir e deixar vazio. É Deus que vai fazer essa obra. Nós vamos nos colocar na sua presença e é Ele que vai começando a fazer esta obra de purificação, de limpeza mesmo do nosso interno e deixar este interno pronto para acolher o seu amor. Outra coisa, nós precisamos compreender que o orgulho nós teremos que combater com ele até o fim, porque é ele que pode nos impedir de que a obra de Deus se cumpra devidamente em nós. E esse trabalho é um trabalho contínuo de vigilância, contínuo e um trabalho onde a gente se coloque à luz da grande luz do Fiat de Deus, para que a nossa luz, aquela pequena luz que Deus coloca em nós, brilhe, porque é Ele, o oleiro, é Ele que vai trabalhar este barro que somos nós. Ele, o bom pastor, que vai cuidar das suas ovelhas. Peçamos a força do Espírito Santo agindo, que o Espírito Santo venha em profusão em nossa alma, nosso espírito, em todo o nosso ser, e nos faça dóceis, capazes de aceitar este dom, Jesus, devidamente, e que a humildade nos acompanhe ontem, hoje e sempre. Corre atrás, divina vontade, em todos os nossos atos, para que estes atos sejam agradáveis a Deus, para que nós sejamos agradáveis a Deus, para que tenhamos a consciência do nosso nada. Precisamos chegar a esta consciência e sabermos que quem reina dentro e fora de nós é o Deus de poder, o Deus de força, o Deus que criou o céu, a terra, que nos criou e que nós somos suas criaturas, que nós somos seus filhos amados, a partir do momento que aceitamos este Deus. Vem, divina vontade, reina soberana, nós queremos ser santos. Amém.